Quando a gente fala em comunicação minimalista, muita gente pode associar isso à ideia de falar pouco, de falar o mínimo possível. Mas nesse vídeo eu queria mostrar justamente como uma comunicação minimalista não se trata de falar pouco, mas sim falar com eficiência. A gente quer falar que se trata de qualidade e não de quantidade. Nesse vídeo a gente vai fazer uma reflexão sobre 5 aspectos importantes para uma comunicação minimalista. Eita, o bagulho é meio off-road aqui, ó. Se a gente estivesse fazendo esse vídeo uns 10, 20 anos atrás, eu provavelmente ia focar muito mais na fala, muito mais no discurso direto, que foi a forma de comunicação mais utilizada aí nos milênios passados. Mas o surgimento da internet, a popularização da internet, principalmente do smartphone, fez com que essa nossa comunicação fosse elevada a outro nível, né? Fez com que essa comunicação humana se tornasse muito mais multifacetada, muito mais cheia de possibilidades. Então a gente está sempre disponível no WhatsApp para se comunicar, a gente faz menos ligações por causa dessa facilidade, né? A gente envia mais texto, mais áudios. Então nesse vídeo eu vou abordar tanto a questão da fala direta, né, da comunicação cara a cara, mas também com grande ênfase na comunicação via internet, que é muito importante hoje não só para o nosso convívio social, mas também para a nossa vida profissional, digamos assim. Ter uma comunicação eficiente talvez nunca tenha sido tão importante, tendo em vista que a gente se comunica muito mais atualmente. Como eu falei, a gente está sempre disponível no WhatsApp para comunicação, diferente do passado. E não sei se essa facilidade, se esse aumento de comunicação fez com que a gente banalizasse algumas coisas. Mais ou menos assim, eu mando a mensagem de qualquer jeito, só manda e nem se dá o trabalho de conferir, sabe? Aquela comunicação mais rasa, porque você tem muitas oportunidades. Diferente de no passado, quando você tinha, sei lá, um cartão telefônico, você tinha que ser eficiente e se preocupar da maneira como você falava, né? E hoje não, né? Hoje você tem infinitas mensagens aí que você pode mandar para a pessoa. Então talvez isso tenha a ver com essa falta de preocupação, né? Para mim, essa questão da comunicação minimalista me ajuda muito na minha vida, principalmente na parte profissional, em que eu vejo que há muita necessidade de você se expressar com eficiência. Isso faz você ganhar muito, né? Isso faz você ter muitas vantagens. E eu sinto que a gente deve falar sobre isso porque eu acredito que nem todo mundo pensa sobre isso, sobre essas questões de comunicação, sobre intencionalmente se comunicar de uma maneira mais adequada e eficiente, né? Isso leva a gente para o primeiro tópico, que é: entregue a informação necessária. Inicialmente eu já queria destacar que o aspecto principal, a base do minimalismo é a intencionalidade. Então quando a gente está falando de comunicação minimalista, a gente está necessariamente falando de uma comunicação intencional, pensada, planejada. E não de uma comunicação escassa, reduzida, minimizada, porque como eu falei anteriormente, não é sobre quantidade, mas sim sobre qualidade. Quando a gente vai se comunicar com alguém, seja a nível formal ou informal, profissional ou pessoal, eu acredito que o mínimo que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, é entregar a informação necessária para essa pessoa. E falar isso pode parecer até óbvio, né? Óbvio que você tem que entregar a informação necessária para a pessoa entender o que você quer dizer. Mas, né, para mim, apesar de para mim ser óbvio também isso, eu perdi as contas de quantas vezes eu conversei com gente que deu trabalho para entender o que a pessoa queria falar para mim. Sabe quando o discurso vem cortado, vem meio com ponta solta, sabe? Aquela coisa que está faltando, você sente que está faltando informação para você entender. Isso é muito improdutivo para uma conversa, né? Acaba sendo trabalhoso de você entender a pessoa. E principalmente se essa pessoa ela precisa de algo, precisa de um favor. O mínimo que ela tem que fazer é te entregar a informação básica para você responder ela. Então quando a gente vai falar com alguém, é muito importante ter em mente como que a pessoa vai receber aquilo que a gente está falando, né? Imaginar as possíveis contextualizações que essa pessoa precisa para poder entender o que você quer que ela entenda. E isso, de certa forma, é ser didático na fala.
respeitar o tempo da outra pessoa. Toda conversa, toda comunicação é uma troca. Então é importante que a gente identifique a maneira adequada de abordar alguém. Por exemplo, se você vai pedir algum favor para alguém, já facilita para a pessoa entender, né? Já entrega toda a contextualização, todas as informações que ela vai precisar, para ela não precisar se esforçar mais, porque ela já está fazendo o esforço de fazer um favor para você. Então entrega para ela o mínimo de informação para que fique muito mais fácil para ela entender e te dar a resposta de maneira direta. Assim vocês dois ganham. Vou dar até um exemplo. Digamos que eu tenho um amigo que manja de câmera e eu não. E eu estou a fim de comprar uma câmera e eu achei um anúncio. Eu tenho determinado dinheiro para gastar ali, né? Então, como eu não entendo muito de câmera, eu pego e penso assim, vou mandar esse anúncio pro meu amigo para ver se compensa, né? Para ver se ele pode me ajudar com esse conhecimento. Aí eu pego, mando o link pro cara e só escrevo assim, dá uma olhadinha nesse anúncio aqui. Alerta de história real isso aqui, hein? Você entende? Mesmo que ele seja seu amigo, que não seja nem nada profissional, você tem que entender que a gente tem que entregar o mínimo de contextualização, porque eu já estou dependendo do favor do cara, então o mínimo que eu posso fazer é o quê? Cara, estou pensando em comprar uma câmera, achei esse anúncio aqui, tenho X de dinheiro para gastar e eu queria saber se você pode me ajudar a olhar esse anúncio e dizer se é algo que compensa, porque você entende de câmera, né? Então o cara já sabe que você está querendo comprar, que você achou esse anúncio, que você não sabe se ele compensa, o cara já sabe quanto que você tem dinheiro para gastar. De repente, ele vai ver o anúncio e ainda por cima, ele vai talvez falar para você uma opção melhor, né? Agora, no primeiro exemplo, o cara só mandou o link e falou, dá uma olhadinha aí. O cara vai lá e dá uma olhada, beleza, olhou. A ideia é não ser nem muito curto, nem muito extenso. É entregar as palavras necessárias para um entendimento eficiente. O segundo tópico se chama pense antes de falar. Outro tópico que pelo nome parece besta, né? Mas se você já recebeu mensagem faltando palavra, tudo errado, que não dá nem para entender direito, ou se você já viu alguém falando coisa muito desnecessária, que você fala, podia nem ter falado isso, você sabe que é importante falar sobre pensar antes de falar. Não custa nada, absolutamente nada, ler a mensagem que você vai mandar antes de mandar. Fazer uma verificação, mesmo que for para um amigo. É como eu falei antes, você está tomando o tempo da pessoa, né? O recurso mais valioso que uma pessoa tem é o tempo. Então, cuide para ela gastar o mínimo possível com você. Porque uma vez que você não liga para a maneira como você entrega uma informação, isso pode virar um costume que vai passar para outras áreas. Você pode fazer isso não só com seus amigos, mas também no seu trabalho, né? Então isso pode virar um costume que pode te afetar negativamente. Assim como, se você tem o costume sempre de revisar, de entregar a informação de maneira responsável, naturalmente você vai fazer isso sempre, é o que acontece. E isso acaba facilitando não só as relações profissionais, como também as relações interpessoais, de forma geral. Quanto mais claro é o seu discurso, mais clareza mental você vai ter, e consequentemente mais facilmente você vai poder expressar emoções, sentimentos e resolver situações que são inerentes à relação interpessoal em geral. Então, seja por mensagem, seja pessoalmente, não custa nada pensar um pouquinho antes de soltar uma frase, de enviar uma mensagem. Todo mundo percebe quando alguém fala só por falar, quando alguém solta frases desnecessárias só para encher linguiça. Ou mesmo pessoas que não ouvem o que os outros falam. Parece que a pessoa está tão absorta nos pensamentos dela, ou sei lá, se concentrando para dar resposta, que quando solta alguma coisa, ou corta alguém, ou fala coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando. Ou acaba até interrompendo as pessoas, e isso se liga diretamente ao nosso próximo tópico, que é timing correto. A capacidade de entender a hora certa de colocar uma frase é fundamental para manter uma conversa fluida e prazerosa. Além de que o timing correto prevalece que você possa ouvir as outras pessoas e também ser ouvido de forma correta. A câmera tá zoada o foco, parece. Além de que ter o timing correto prevalece que você possa ouvir as pessoas e também ser ouvido. A ideia é não cortar as pessoas e também não esperar demais, de forma que você não consiga mais colocar o que você quer falar, né? Tudo com base num bom equilíbrio. É fundamental pensar para falar com certeza, em pôr clareza, em pôr um tom firme. Isso ajuda as pessoas a prestarem mais atenção no que você está falando.
principalmente para pessoas tímidas. Eu fui um adolescente tímido e isso se refletiu na minha capacidade de expor as minhas ideias, né? Tinha dificuldade de timing e de confiança para colocar firmeza e fazer com que as pessoas me ouvissem. Se você fala toda hora, reage a tudo que as pessoas falam, soltando aquelas frases desnecessárias, ou se ainda quando você vai falar, você fala de forma insegura, né? Aquele tom baixinho, as pessoas vão ter a tendência a te ignorar. Por isso é tão importante a dica anterior, né? Pensar antes de falar. Porque se você é uma pessoa que sempre fala coisas desnecessárias, as pessoas vão te identificar como uma pessoa que não fala nada de valor. Uma coisa que ajuda nesses momentos de ansiedade social é manter a calma, a tranquilidade, respiração. Entender também que você não precisa impressionar ninguém, só precisa ser você. Isso ajuda. E também soltar frases úteis. Se você não tem nada útil para falar, é melhor ficar quieto. É como diz aquela frase, né? Melhor ficar quieto e fazer com que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e fazer com que as pessoas tenham certeza. Aproveitando que a gente está falando de timing, outra coisa que é muito comum acontecer é não respeitar o silêncio. E é exatamente isso que fala o próximo aspecto. Aspecto número 4, respeite o silêncio. Como diz a galera aí, né? Normalizem o silêncio, por favor. Suportar e apreciar os momentos de silêncio é algo que geralmente mostra o quão confortável você está com a pessoa ou com as pessoas com as quais você está conversando. E eu não sei, tem muita gente que considera os momentos de silêncio como algo constrangedor. E geralmente essa pessoa solta uma frase para quebrar o silêncio que é mais constrangedora que o próprio silêncio. Tem momentos em que o silêncio vem exatamente como a tranquilidade de uma boa relação. A confiança e a tranquilidade daquela pessoa que está ali com você. É claro que tem situações sim que o silêncio é constrangedor, mas é importante da gente reconhecer o valor do silêncio, porque o silêncio é parte da fala. É igual a questão dos cacuetes, né? Tem gente que quando vai falar alguma coisa e vai pensar, não pode deixar um momento de silêncio. É muito importante que a gente aprenda a respeitar as nossas pausas para reflexão. Isso mostra para você que você está calmo, que você não quer impressionar ninguém, que você está tomando o seu tempo para selecionar as palavras corretas. Isso é um ciclo positivo. Porque na medida que você mostra para você que você está calmo, você fica cada vez mais calmo. E dar as pausas corretas quer dizer que você está pensando, selecionando a melhor palavra, as melhores palavras para expressar aquilo que você quer expressar. O silêncio nesse sentido é muito positivo. Simplesmente você não querendo impressionar ninguém, mas respeitando o tempo daquela pessoa que está te ouvindo. E o quinto e último aspecto de uma comunicação minimalista: escreva com precisão. Esse é um complemento muito importante da primeira dica. Como eu falei no início, né, que eu abordaria nesse vídeo tanto as questões de fala direta, como a questão da escrita, que é tão importante, tão significativa para a nossa comunicação em geral hoje. Tão importante quanto entregar a informação necessária é também colocar isso com as palavras corretas, de maneira precisa. Buscar isso te ajuda não só na escrita, mas consequentemente na fala. E como que a gente faz para escrever com mais precisão? É o óbvio, clássico, leia mais. Ler é muito importante para aumentar o seu vocabulário. E é justamente isso que vai te dar condições e que vai te dar mais precisão na fala, um vocabulário maior. Ter as palavras certas para definir determinada coisa no seu repertório é algo que vai te ajudar a ser mais preciso. Outro exercício muito interessante é o exercício de criar suas próprias definições. Se você viu aquele meu vídeo anterior, que é o Porquê Ser Minimalista, você percebeu lá que eu coloquei a minha própria definição de minimalismo. Eu não precisaria ter feito isso. Quem sou eu para colocar a minha própria definição de minimalismo? Muita gente já definiu o minimalismo na forma deles, mas eu achei importante eu fazer esse exercício e principalmente abstrair todo esse entendimento da maneira como eu acho mais universal. Quando a gente está criando a definição de alguma coisa, a ideia é abstrair aquilo ao máximo, sem necessariamente atrelar aquele conceito a coisas específicas que não contribuem com essa definição. Para explicar isso, primeiro eu vou exemplificar para você com uma definição ruim. Eu escrevi aqui essa definição ruim. Minimalismo é quando você pensa bem quando vai fazer alguma coisa, joga fora
o que não usa, evita de ficar gastando dinheiro e tempo com coisa inútil que não traz benefício de verdade para a vida. Esse é um... Entende como que essa definição, ela até fala sobre o minimalismo, ela até expressa algumas coisas que têm a ver com o minimalismo, mas ela é muito ligada a especificidades. E como que seria essa definição mais abstrata? Ó, eu escrevi aqui: minimalismo é uma ferramenta mental que tem como base a intencionalidade, com a função de avaliar a importância, necessidade e validade das coisas com as quais o indivíduo se relaciona, viu? É abstraído para que nada seja específico. A ideia é você abstrair ao máximo para que qualquer pessoa, de qualquer contexto, entenda o que você está falando, entendeu? Então isso é um exercício importante para a gente treinar a capacidade de definir mesmo, a precisão de discurso. É uma ferramenta muito importante para isso, estimula muito a precisão na fala, ou na escrita, né? Tanto faz. E o legal disso é que você se força a ir além do óbvio, além do pré-concebido, de uma coisa que está na tua mente, mas não necessariamente em palavras claras, né? Então você clareia um determinado conceito. Isso pode até parecer fácil, mas não é. Tenta fazer o exercício que você vai entender como que é um pouco difícil de você universalizar e abstrair ao máximo um conceito. Por exemplo, como que você definiria o que é intencionalidade? Não pesquisa, tenta definir por você mesmo. Duvido você pausar o vídeo agora, escrever sua definição de intencionalidade e colocar nos comentários. Não vale Google, hein? Para quem não tem costume, isso pode até parecer ridículo, mas para quem está acostumado a ler filosofia mesmo, é uma coisa muito comum, né? Definição de conceitos é muito comum. Às vezes um filósofo tem uma definição de um conceito que difere de outro, e isso é bem legal, de entender como que eles abstraem essas informações. E esse contato com conceitos abstratos, para mim, é algo que me ajuda também a entender as minhas condições, as minhas emoções, às vezes definir coisas que não estão tão claras, é algo que também te ajuda a solucionar elas. E principalmente, isso tudo me ajuda a estar aqui com você agora, compartilhando uma reflexão, pegando um conceito abstrato que é o minimalismo e aplicando as bases dele na comunicação. Então, sempre que possível, invista em você, com leitura, com conteúdos de qualidade em geral. Às vezes a gente acha um livro caro, mas não acha cara a pizza do fim de semana, né? Sou suspeita a falar isso. Mas, por exemplo, eu estou investindo esse ano em mim com o Audible, sabe? Aquele aplicativo da Amazon que tem audiobooks. Até um tempo atrás tinha só audiobook em inglês, mas agora tem bastante coisa em português lá também. E cara, investe em você, isso vale muito a pena. Não só profissionalmente, mas também nas relações em geral. E se você está aqui ainda, não esquece de deixar um like, de deixar o seu apoio, seu comentário. Você sabe como isso dá trabalho, sai da cidade para fazer isso. Não que eu não goste, mas isso dá um puta trabalhão. E o mínimo que você pode fazer é entregar o seu like, entregar o seu comentário para dizer que você está aqui. Você não pagou nada para estar aqui, né? Então me dá esse presente. Eu tô te dando esse presente, você me dá o seu presente, que é um like e um comentário. Eu gosto de saber que você está aqui engajado, tá? E tem gente que comenta assim, ah, porque é a primeira vez que eu tô fazendo um comentário em anos de YouTube. Cara, é uma coisa que eu quero que vocês quebrem, sabe? Comenta, velho, dá um like, ajuda a pessoa que tá fazendo ali, não custa nada pra você, e pra pessoa significa muito, é importante mesmo. Todo mundo fala tanto isso, porque realmente é importante. Pode ser que todo mundo fala assim, ai, começa o vídeo, né? Ah, like e comentário aí, já se inscreve aí. Porque se a pessoa não falar, as pessoas não lembram, tá ligado? Então, coloca na sua cabeça. Eu tô vendo o conteúdo da pessoa aqui, a pessoa deu o tempo dela, o recurso mais valioso dela, pra me passar uma informação. Bom, vou apoiar. É fácil. Comentário e like. Beleza? Tamo combinado? Então seja recíproco com o seu criador de conteúdo preferido. Sou eu, né? Claro, obviamente. Então, beleza? Ficamos assim então. Muito obrigado por você estar aqui até agora e até o próximo vídeo. Falou!